Uma pesquisa apontou um apoio da população e trabalhadores aqui de São Paulo para o serviço de moto por aplicativo. A Danúbia Braga está de volta para trazer mais detalhes para a gente sobre essa pesquisa. Danúbia. Isso mesmo, Soraya. A pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva mostrou que 72% dos paulistanos são favoráveis, então, ao serviço de mototáxi, que foi liberado, retornou aí desde quarta-feira pela Justiça, que derrubou a decisão da Prefeitura de São Paulo, justamente baseado na lei federal que regulamenta esse serviço, dizendo que a Prefeitura pode fiscalizar, mas não proibir. Então, com isso, o Instituto Locomotiva foi às ruas para ouvir as pessoas. Os dados mostram que esse tipo de serviço é importante principalmente para quem às vezes quer usar a moto ali como uma forma de complementar o seu trajeto do transporte público, não ficar muito tempo no ponto de ônibus esperando um serviço que seja mais barato, mais rápido por conta do congestionamento. Os dados mostram então que tem 94% de aprovação por parte dos próprios mototaxistas, uma forma deles também complementarem a sua renda. Muitos fazem esse serviço no contraturno do seu emprego fixo, por exemplo. Além disso, 75% das mulheres também de periferia que foram ouvidas, em torno de 1.000 mulheres foram ouvidas, 75% delas disseram que é muito importante, principalmente para que elas não andem sozinhas, para que elas consigam terminar o seu trajeto depois que elas descem do transporte público, não fiquem no ponto de ônibus esperando. 78% dessas mulheres disseram que a moto por aplicativo é uma alternativa na periferia para que elas não fiquem à noite, principalmente caminhando sozinhas. E com isso, então, 72% de aprovação por parte dos paulistanos que estão utilizando esse serviço. Além disso, muitos chamam a atenção também para o valor das corridas, que é infinitamente mais em conta do que o serviço, né, de táxi ou de corrida por aplicativo em carro comum. Então, essa autorização por parte da Justiça para que esse serviço seja oferecido aqui em São Paulo tem aprovação de 72% dos paulistanos. Volto com vocês. Obrigada, Danúbia Braga, com informações aqui de São Paulo. Deixa eu acionar os nossos comentaristas, né? Esse tema, Vilela, de fato tem gerado bastante discussão, não é de hoje, né? Tem os prós, tem os contras. Ontem mesmo aqui no Jornal da Manhã a gente ouviu o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, já sinalizando que vai recorrer dessa decisão. Queria ouvir a tua análise e tua visão a respeito desse tema, né? Que tem gerado discussão e debate de fato, porque tem gente que concorda, tem gente que não concorda. E ao que a Danúbia disse, né? O serviço já está funcionando e a um preço baixíssimo em comparação com outros sistemas de transporte, né? Principalmente o carro. Exatamente, Soraya. Existe uma grande controvérsia com relação a esse tema e, inclusive, essa controvérsia está se traduzindo em decisões judiciais, ora favoráveis ao serviço de mototáxi, ora favoráveis à Prefeitura de São Paulo, o que demonstra claramente que existe essa divergência de pensamento e que o tema é polêmico. Talvez o mais interessante fosse um avançar na legislação federal no sentido de tornar mais explícita a competência dos municípios ao regulamentar esse tipo de transporte. O que eu vejo que é o cerne da questão é o fato de que é um instrumento relativamente novo, de uma tecnologia relativamente nova e que vai se desenvolvendo, se modernizando, e não cabe lutar contra esse tipo de modernização. Pelo contrário, o que eu vejo que deveria ser o papel da Prefeitura de São Paulo, no caso, seria o de estabelecer requisitos severos, requisitos importantes para dar maior segurança ao cidadão, ao usuário desse tipo de transporte. Agora, a vedação me parece realmente que acaba sendo exagerado e que acaba remando contra a maré. Algo que, de alguma forma, se puder obter algumas vantagens pontuais nesse primeiro momento, mas em termos concretos em longo prazo, eu vejo que é muito difícil que essa decisão, que esse formato se mantenha sem a utilização dessas plataformas. O Deise Ciocari, queria te ouvir também nesse cenário, à medida em que várias outras cidades do Brasil têm esse serviço de mototáxi. Aqui em São Paulo a gente tem um trânsito talvez um pouco mais pesado, mais violento do que o normal. Tem também a questão da educação, né? Seja do mototaxista, seja do motorista, para que a gente evite uma guerra, como o prefeito diz, levando a muitas mortes. Qual é a tua impressão dessa discussão atualmente, Deise?
Olha, Nonato, eu entendo que existem 2 pontos bem viáveis nessa história. Primeiro, essa expansão do mototáxi, ele responde a algumas falhas estruturais na cidade de São Paulo, né? Por exemplo, a gente tem a falta de conexão entre os transportes. Muitos desses transportes, eles não chegam nas periferias. Aquelas pessoas que não têm trabalho formal ou que não conseguem trabalho, elas conseguem se virar através do mototáxi, através desses trabalhos por aplicativos. Então, isso acaba sendo uma oportunidade também para elas conseguirem uma renda. Então, isso acaba possibilitando aquilo que o Estado não provê. Esse é um ponto. A gente também não pode deixar de olhar para o lado da prefeitura. São Paulo, em relação ao trânsito, mata e mata muito. E, obviamente, a prefeitura não pode deixar isso simplesmente de lado e fingir que não vê. Existe uma tentativa de institucionalizar a cidade que é extremamente necessária, né? O prefeito Ricardo Nunes não pode dizer, ah, não, tudo bem, aí, ó, se matem no trânsito, né? Então, precisa ser feito alguma coisa. É necessário que exista uma regulação desse meio de transporte. Agora, isso não pode penalizar o trabalhador e não pode penalizar nem o trabalhador que faz o transporte, nem aquele que precisa do transporte, porque o outro ou é inacessível ou é caro demais. Fato é que a prefeitura tem que fazer uma conversa com esses trabalhadores para que haja um meio ponto no meio disso tudo e que se entenda que onde o Estado não provê um transporte eficiente, o mercado vai ocupar esse espaço, com regulação ou não. Então está na hora da prefeitura e do Estado se organizarem para fazer com que esse transporte chegue no trabalhador de forma mais eficiente possível, senão o mercado vai tomar conta desse espaço.